Senhoras e senhores, com vocês, Marcelo Germano. Show de bola, galera! Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Legal, gente. Legal, muito bacana. É uma emoção incrível estar aqui conversando com vocês. Ontem nesse palco a gente teve o Flávio Augusto, o Carlos Wizard. E para mim, eu estava aí sentado igual vocês estão agora. Foi fantástico ver. E é muito legal ter a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Antes de eu começar a falar para vocês sobre o que eu vim falar aqui, eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta. E eu queria que vocês anotassem aí, nesse papel e caneta, escrevessem 3 coisas boas que aconteceram com vocês nos últimos 3 meses. Ou 3 coisas que você pode ser grato. Legal? Eu vou dar 1 minuto para vocês escreverem 3 coisas. Vamos lá? Vou colocar no timer aqui. Três coisas boas, 3 coisas positivas, 3 coisas que você possa agradecer, 3 coisas que vocês são gratos. Legal, gente, deu 1 minuto. E agora eu vou pedir para vocês, eu vou dar 2 minutos para vocês, e eu vou pedir para vocês dividir com a pessoa que está do lado, quais são as 3 coisas que vocês são gratos. Quais são as 3 coisas positivas que aconteceram com vocês, que vocês são gratos por ela. Divide com a pessoa do lado. Show de bola, galera! Show de bola! Agora eu quero vocês aqui comigo. Quem está me ouvindo aqui, levanta a mão. Quem está me ouvindo, levanta a mão. Eu preciso da atenção agora, porque eu vou falar aqui para vocês, é muito importante. Então, quem está me ouvindo, levanta a mão, me ajuda. Eu vou fazer igual o Érico aqui. Levanta a mão e vai... Nossa, que legal fazer isso. Gente, o negócio é o seguinte... Eu vim falar sobre um tema que eu vou falar para vocês dele, é do fundo do meu coração. Eu vou falar sobre como fazer uma empresa funcionar mesmo sem a sua presença. Tá? Eu gosto de começar sempre com essa frase aqui. É a frase predileta das milhares de frases que eu tenho que eu gosto. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vai te levar para o próximo nível. E não importa o tipo de negócio que você tem. Não importa o quanto você faz de dinheiro. Não importa. A tua empresa exige de você hoje mais habilidades do que o que você tem. E quando você desenvolve essas habilidades, sabe o que acontece? Tua empresa cresce. E quando tua empresa cresce, sabe o que acontece? Ela vai exigir de você novas habilidades. E isso nunca termina. Legal? Então eu vou querer contribuir um pouco com vocês sobre coisas que vocês precisam ficar presente, vocês que têm empresa. E o que eu vou falar aqui hoje tem poder. Tá? O que eu vou falar tem muito poder. E para você que não tem empresa ainda, presta atenção no que eu estou falando. Para você que já tem, presta mais atenção ainda. Legal? Deixa eu só me entender com isso aqui, que vai para frente. Legal. Eu começo com uma provocação. Tá? O Flávio veio aqui ontem, falou algumas coisas, e eu começo sempre com essa provocação. Se você está ocupado, você é dono de empresa, se você que está começando agora, talvez não se aplique tanto
mas eu quero que você tenha esse mindset. Eu já vou falar um pouco de mindset. Ficar aqui no palco é um negócio meio aterrorizante, né? Deixa eu só voltar uma página, eu já venho aqui. Eu comecei fazendo um exercício de gratidão, e eu vou falar para vocês por que isso é importante, tá? Primeira coisa que a gente aprende na vida, o que é? Chorar. A gente nasce, sai e chora. E aí sabe o que acontece? A gente está com fome, a gente chora. E aí ganha comida. A gente está com frio, a gente chora. E aí a gente ganha calor, né? E aí qualquer coisa que acontece, a gente chora. E o que acontece quando a gente chora? Dá resultado. Dá resultado. E tem gente que fala que se você repetir uma coisa por 30 dias vira um hábito. Vocês já ouviram falar nisso? Quem já ouviu falar nisso, levanta a mão. Se você repetir um negócio por 30 dias, vira um hábito. Até quantos anos uma criança chora? 21. O grande problema é que chega uma hora que não dá mais resultado. Para de dar resultado. E sabe o que a gente continua fazendo? Chorando. Ontem alguém falou que se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, tá? E gratidão é um negócio muito importante para vocês fazerem. A gente falou de abundância. Quem vive em gratidão traz abundância para a vida. Ser grato. Eu sou grato por poder estar aqui nesse palco hoje. Eu sou grato pelos meus amigos que estão aqui me dando suporte, a galera do Platinum, mas eu sou grato também pela galera do Titânio. Tem muita gente legal aqui do Titânio. E às vezes rola uma rivalidade, mas eu sou grato tanto pelo Platinum quanto pelo Titânio. É uma família maravilhosa. A Tami está por aqui? Sou grato pela Tami. A Tami esse ano me levou para o Business Mastery do Tony Robbins nos Estados Unidos e foi fantástico. Foi fantástico. A Tami leva a galera para o UPW do Tony Robbins, para o Business Masters, para o Dave with Distant, e é fantástico, tá? Então, sou muito grato a Tami. Sou grato ao Rodrigo Cardoso. Rodrigo Cardoso está ali, mora em Floripa, meu vizinho. Sou grato ao André Lima. Sou grato ao Érico Rocha. Eu sou grato a todos vocês que estão me ouvindo agora. E quando a gente pratica o exercício de gratidão... Obrigado. Sou grato ao Jerônimo, meu amigo Jerônimo. Né? E quando a gente pratica o exercício de gratidão, a gente vive num mundo de abundância. E é fácil você saber quem pratica gratidão na vida. E é fácil você saber quem está no mundo de escassez. É aquela pessoa que reclama de tudo. É aquele que chega aqui, reclama porque era começar 8h40, começou 8h45... Reclama de tudo, reclama que tem fila, reclama um monte de coisa. E as pessoas que praticam gratidão, elas aceitam as coisas. Não que elas são bobinhas, não, elas aceitam as coisas, mas elas praticam a gratidão. Legal? Olha, isso é poderoso. Anote isso, pratique gratidão todos os dias da sua vida. Agradeça. Eu sou grato porque eu tenho uma esposa maravilhosa, porque eu tenho filhos maravilhosos. Eu sou grato porque eu ando, porque eu sou perfeito, porque eu enxergo, porque eu falo. Eu sou grato por tudo. Legal? Bom, desculpa, gente, eu tinha pulado essa parte. Vou continuar falando aqui sobre gestão de negócios. Tá? Se você está ocupado fazendo sua empresa funcionar, quem que está ocupado fazendo sua empresa crescer? E eu faço uma outra provocação. Tá? E essa provocação é o seguinte. Para mim, pouco importa o que acontece na empresa de cada um de vocês quando vocês estão lá. Sabe o que é importante, gente? É o que acontece na empresa de vocês quando vocês não estão. Isso é importante. E eu vou falar mais. Se quando você está lá, as coisas não funcionam, aí é caso sério, tá? Mas não tem problema não, tem solução para tudo. Legal? Vamos lá? Vocês querem aprender um pouco sobre isso? Então vamos lá. Tá? Antes de eu começar a falar, já falaram aqui de mindset. E eu vou falar que a gente precisa mudar o nosso mindset. As pessoas acreditam naquele negócio de que o olho do dono é que engorda o porco. Certo? Não vou falar que isso está errado,
mas eu quero dar uma perspectiva diferente para vocês. E eu também quero falar para vocês que uma empresa autogerenciável, tá? Quando eu falo esse tema, algumas pessoas entendem errado. Uma empresa autogerenciável não é uma empresa que vai te dar renda passiva. Não é uma empresa que você não faz nada, que você não põe amor, que você não põe seu esforço. Não é nada disso. Uma empresa autogerenciável é uma empresa que funciona. E aí você pode pensar no crescimento dessa empresa. Legal? Bom, deixa eu falar a importância do mindset. Eu gosto de contar um caso. No livro A Quinta Disciplina, do Peter Senge, ele fala o seguinte. Ele fala que, não sei se vocês sabem, mas o Japão ele ficou ocupado pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial durante muito tempo. E aí chegou um momento em que o Japão foi desocupado e ele precisava se reconstruir. E se reconstruiu muito rápido. E aí quando começou a chegar por volta de 1970, os carros japoneses começaram a invadir o mercado americano. Né? Começaram a invadir. E o americano é apaixonado por carro. E naquela época aconteceu com os carros japoneses o que acontece hoje com os chineses no Brasil. Era um carro barato e todo mundo falava, meu, isso é uma porcaria. E sabe o que os americanos fizeram? Não deram atenção para isso. Falaram, deixa isso daí que isso aí ninguém vai querer comprar. Isso é uma porcaria, quem quer comprar isso daí? E aí sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a comprar o carro porque era barato. E eles viram que o carro não era uma porcaria. Eles viram que os carros eram bons. E aí a indústria japonesa foi invadindo a indústria americana, a tradicional polo do automobilismo. E aí os americanos ficaram preocupados. E falaram assim, bom, vamos visitar esses japoneses para ver o que eles estão fazendo, o que eles sabem que a gente não sabe. Por que eles têm carros tão bons e tão baratos e a gente não consegue fazer? Nosso carro é mais caro e a gente não consegue ter a mesma qualidade que eles. E foram lá visitar os japoneses, foram na fábrica da Toyota. E aí eles foram, visitaram a fábrica e voltaram. E quando eles voltaram, o Peter Senge esteve com eles, numa conversa com os executivos da GM, que até então, quer dizer, até pouco tempo atrás era a maior indústria automobilística do mundo, não é mais, hoje é a Toyota. E aí o Peter Senge esteve com os americanos, com esses executivos das montadoras americanas que foram visitar a Toyota no Japão. E aí sabe o que eles falaram? O Peter Senge chegou para eles e falou, e aí, conta como foi, né? Aí eles falaram, os japoneses enganaram a gente. Eles enganaram, aquela fábrica foi uma montagem que eles fizeram para enganar a gente. Mas como assim? Vocês não foram lá, não viram os carros sendo produzidos, não viram a fábrica, não conheceram tudo? Sim, a gente viu. Eles montaram aquilo para enganar a gente. Como assim? Me explica. Falou, meu, aquela fábrica não tinha estoque. E não existe fábrica sem estoque. E deixaram para lá. Cada vez mais a Toyota foi ganhando espaço. E eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês já ouviram falar, existe hoje um conceito que se expandiu não só das montadoras, mas para diversas empresas do mundo. Isso se chama Just in Time. São fábricas sem estoque. A matéria-prima chega na fábrica no dia que ela vai ser usada. Só que os americanos não enxergaram isso. Sabe por quê? Porque eles tinham um modelo mental. E o modelo mental deles era, não existe fábrica sem estoque. E o que eu estou querendo falar aqui para vocês, não é que eu sou o dono da verdade nem nada, mas a minha experiência é o jeito como eu vejo as coisas. E eu queria dividir com vocês. Para que isso seja possível, eu preciso de vocês terem uma postura. Em inglês a gente fala the beginner's mind and the piece blank of paper. Uma mente de iniciante e um pedaço de papel em branco, para você poder escrever uma nova história. Legal? Posso contar com vocês? Legal. Então vamos lá. Uma empresa autogerenciável, ela vai dar para vocês 4 liberdades. Tá? 4 liberdades. Primeira liberdade, liberdade de tempo. Ontem a gente teve aqui Flávio Augusto, a gente teve aqui o Carlos Wieser, o Jerônimo, né? Tem o Érico aqui, né? E eu vou falar uma coisa que eles e vocês têm em comum. Todos nós temos essa coisa em comum. A gente tem as mesmas 24 horas todos os dias. Minuto a minuto, é o mesmo para cada um. Tá? É o nosso ativo mais valioso.
e a gente tem que saber usar ele da melhor maneira possível. Legal? Então você precisa conquistar liberdade de tempo, para usar teu tempo da maneira adequada. Liberdade de dinheiro. Cá entre nós, a gente monta uma empresa, a gente quer ter lucro, a gente quer dar conforto para a nossa família, então a gente tem que montar uma empresa para dar para a gente liberdade de dinheiro. Tem que dar também liberdade de relacionamento. O Érico falou aqui, né? Você escolhe com as pessoas que vão se relacionar. O Jerônimo falou, você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Com quem que você quer andar? Liberdade de relacionamento. É tua, você tem isso. Legal? E por último, liberdade de propósito. Tá? De fazer o que você veio fazer aqui. Tá? De cumprir a sua missão aqui. Fazer o que você tem que fazer. Existe uma confusão de meios e fins. As pessoas acham que a empresa é o fim. E, na verdade, a empresa é um meio. As pessoas acham que o dinheiro é o fim. Trabalham tanto por causa do dinheiro, tanto por causa do dinheiro, e elas não percebem que a empresa é um meio. Que a empresa é um meio. Que o dinheiro é um meio. É um meio para quê na vida de vocês? Vocês precisam entender isso. Que quando vocês entenderem isso, vocês vão poder viver o propósito de vocês. Legal? Bom, eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha história, tá? Eu nasci num escritório de despachante. Meu pai era despachante, uma portinha, lá no Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, um balcãozinho, e ele faz documento de carro. Cresci, quando eu nasci, meu pai já era despachante, e com 13 anos eu fui trabalhar com meu pai, né, como despachante também, fazendo documento de carro. Aí, lá em São Bernardo, na Via Anchieta, divisa com Pauliceia, tinha uma fábrica, que era a fábrica da Laffer. A gente nunca passou fome, mas eu faço sempre uma brincadeira. Sabe, vocês já ouviram falar assim, o pobre não tem nada, vem uma enchente, ele perde tudo? Já ouviram falar nisso? Era a nossa situação. A gente morava num lugar que dava enchente, achou engraçado, né? Não tem graça. A gente morava, tinha casa própria, né? Mas a gente morava num lugar que dava enchente. E aí quando vinha enchente a gente perdia tudo. E eu sei muito bem o que é perder tudo numa enchente. E eu comecei a trabalhar com meu pai com 13 anos. E depois eu saí, fui trabalhar numa seguradora, voltei, fiz faculdade e voltei a trabalhar com meu pai. E aí, lá na Via Anchieta, tinha uma fábrica da Laffer. Eles derrubaram aquela fábrica. O ABC Paulista está deixando de ser um polo industrial, para quem não sabe. Muitas indústrias que lá estavam não estão mais, por causa de uma série de fatores. E aí, eu passava na frente todo dia, uma construção começou a acontecer, um negócio gigantesco, bonito, e eu pensava todo dia, o que eu posso fazer aqui para ganhar dinheiro? Eu sempre tive isso comigo, desde pequeno. O que eu posso fazer aqui para ganhar dinheiro? No dia que o Extra inaugurou, eu falei, Marcelo, como você é burro. Porque no dia que inaugurou o Extra, ali da Via Anchieta, estava lotado. O estacionamento do Extra, só para vocês terem ideia, cabe 2.500 veículos. Lotado de carro. Tinha fila na Anchieta que dava 2 quilômetros de carro. Eu falava, como você é burro, Marcelo. Você podia abrir um despachante aqui, que você ia ficar rico. Eu fui, procurei, não tinha espaço lá, mas eu insisti, e as coisas conspiraram. Um lugar que já estava locado, ficou vago, e eu abri a Luma. Abri a Luma despachante lá naquele espaço. Falando, vou ficar rico agora, né? Mas eu não tinha dinheiro. O que eu fiz? Eu arrumei um sócio, que era um cliente meu, chamei ele para ser sócio, ele entrou com metade do dinheiro, e eu precisava entrar com outra metade, mas eu não tinha grana. Eu fiz um empréstimo no meu nome, um no nome da minha mãe, um no nome da minha irmã, e meu pai foi fiador desses empréstimos tudo. Isso no finalzinho de 1997. E aí o que aconteceu? Né? A gente começou a empresa já no primeiro mês, precisando faturar, não só para pagar as contas da empresa, mas para pagar as dívidas que eu tinha feito. E adivinha o que aconteceu? Deu tudo errado. 6 meses meu nome sujo, da minha irmã sujo, da minha mãe sujo, do meu pai sujo, que tinha sido fiador, oficial de justiça batendo lá na porta de casa, penhorando as coisas que a gente tinha. Não podia penhorar a casa, porque era a casa que a gente morava, mas penhorar as outras coisas que tinha. E a gente numa situação crítica. Aluguel atrasado, já estava pronto para entrar uma ação de despejo, mas a gente tinha uma arma. Tá? A gente tinha uma arma, que era o trabalho. E a gente trabalhava bastante. E trabalhando muito, sem desistir, a gente conseguiu arrumar um grande cliente.
E esse grande cliente, ele resolveu o problema da empresa, mas os sócios continuavam ferrados. Eu não vou falar palavrão aqui, não. Quer dizer, vou tentar não falar, né? Os sócios continuavam ferrados, mas a gente trabalhava bastante. 12, 14, 15 horas por dia era um negócio normal. Para a gente, sábado, domingo, feriado, a gente não contratava pessoas porque a gente não tem condições de pagar. Era o mindset nosso. Não tem condições de pagar. E a gente trabalhava feito louco. E aí, quando você tem um cliente grande, ele vira cartão de visita. Você vai num outro cliente grande e fala, eu trabalho para esse. E aí ele fala, que legal, eu quero. E aí, nisso, a empresa começou a crescer. Em 2000, nessa época o Rogério já estava comigo. O Rogério está aqui, obrigado, Rogério. O Rogério já estava comigo. O Rogério está comigo desde o primeiro ano da Luma. Antes da Luma completar 1 ano, o Rogério já estava comigo. Ele tinha 17 anos. Eu sou muito grato a ter o Rogério na minha vida, tá? E aí, em 2000, a gente fechou por volta de 2000, 2001, a gente fechou uma grande conta. Isso daí resolveu o problema, tá? Resolveu o meu problema, resolveu o problema da empresa, o problema do meu sócio. A gente começou a ganhar dinheiro, foi morar em casa boa, comprou carro bom, fez todas essas coisas que quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente faz. Só que a gente trabalhava, porque mentalidade, né? Então a gente trabalhava demais, 14 horas por dia, 7 dias por semana. Em 2005, eu terminei a sociedade com o Luiz, por isso que é Luma, Luiz e Marcelo, nada original. Eu terminei a sociedade com o Luiz, e se já é difícil com sócio é pior, sem sócio é pior ainda. Tá? Sozinho, sem um sócio que te complementa, meu sócio era a parte comercial do negócio, e eu não sou um cara comercial, sem sócio é pior ainda. Bom, até que em 2007, os amigos meus chegavam e falavam assim, Marcelo, assisti um filme e lembrei de você. E muita gente falou, Marcelo, assisti um filme e lembrei de você. E aí eu fui assistir esse raio desse filme, era o filme Clique, com Adam Sandler. Alguém aqui assistiu esse filme? Não? Quem não assistiu, assiste. Eu vou resumir aqui, tá? Clique. Era um cara obcecado pelo sucesso, ele era 100% obcecado pelo sucesso, e ele conseguiu todo o sucesso que ele queria. O Jerônimo ontem falou aqui, né? Sucesso sem felicidade é o quê? Fracasso. No final do filme, esse cara era tão pobre, mas ele era tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Já estava separado, a esposa casou de novo, e aí os filhos dele chamavam o Bill, era o marido da esposa, de pai. Eu não tinha filho na época, eu não tinha filho ainda, mas esse filme mexeu comigo. Mexeu demais. E eu falei, eu preciso encontrar solução. Tá? E aí a gente começou um processo. Então a gente começou um processo, a gente contratou consultoria, veio um consultor. Tem consultor aqui, gente? Legal. O consultor fez uma diferença na nossa empresa, não foi exatamente do jeito que o consultor falou, mas aconteceu. Ele falou, Marcelo, a gente vai implantar aqui na tua empresa um processo de gestão, sistema de gestão da qualidade, e quando isso estiver pronto, você vai trabalhar 1 dia por semana. Eu ria, né? Meu, tá maluco esse cara, né? Tá doidão. Trabalho de segunda a segunda, não tenho tempo para nada. Tá falando que eu vou trabalhar 1 dia de semana. Beleza. A gente implantou o processo de sistema de gestão de qualidade, tirou ISO 9000 e adivinha? Trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. Mudou nada. Aí eu procurei um coach. Tem coach aqui? Tem coach aqui, que legal. Que legal que tem coach aqui. Aí eu procurei um coach. Gente, eu estou falando de 2008, 2009. Hoje tem bastante coach. Naquela época não tinha tanto coach aqui. E o coach fez uma diferença para a gente. Tá? Eu entendi que o errado ali da história era eu. E aí a gente começou a fazer algumas coisas, e as coisas começaram a acontecer. E aí quando eu me vi, eu estava sendo desnecessário na minha empresa. Desnecessário. Até aconteceu uma coisa, né? É engraçado, eu brinco. Eu estava sendo... Quando você começa a ser desnecessário, você começa com distrações. E a minha distração naquela época era fazer day trade. Tem gente aqui que faz day trade? Até frio na espinha, né?
O Juliano é muito bom para fazer day trade, mas para mim dá até frio na espinha. E eu chegava no escritório, sentava na minha mesa e ficava lá fazendo o meu day trade, né? Aí a gente fechou, o Rogério tinha um projeto maravilhoso. Eu falei, Rogério, acho que isso daí não vai acontecer. Mas tudo bem, ele foi, fez, fechou o projeto, me trouxe o contrato. Marcelo, fechei, está aqui o contrato. Lê o contrato antes de assinar. Porque eu estava acostumado a falar assim, vocês leram o contrato? Leram, beleza, eu assino. Ele falou, lê antes de assinar. E aí fiquei com uma pulga atrás da orelha, fui ler o contrato. Tinha uma cláusula lá do contrato que falava assim, a pizza e o caldo de cana é por nossa conta. Eu li de novo, a pizza e o caldo de cana é por nossa conta. Eu pensei isso que vocês estão achando que eu pensei, né? Não vou falar o palavrão aqui em respeito. Eu falei, o que é isso? Aí eu fui lá e falei, Rogério, o que é isso? Pizza e caldo de cana, não entendi. Ele falou, eu queria saber se você ia ler. Vocês dão risada, né? Mas caiu uma ficha para mim nesse momento. Caiu uma ficha. E essa ficha foi importante cair. Tá? Eu percebi que ficar na minha empresa, eu como dono da minha empresa, sem gerar valor, era melhor eu ficar em casa. Eu não precisava estar lá. Para eu estar na minha empresa, eu tinha que estar lá para gerar valor. E aí, desse momento em diante, começou uma nova transformação. Tá? E hoje eu tenho 3 empresas. Tem a Luma, que é o Rogério, que está no dia a dia da empresa. Tem a Connect Import, lá em Florianópolis. Eu moro em Florianópolis, tem empresa em São Paulo, eu moro em Florianópolis. Tem uma empresa em Florianópolis, que é uma importadora. E montei uma nova empresa agora, em Florianópolis. Inclusive a Dani, que é minha gerente de projetos, está aqui comigo. Obrigado, Dani. Tá? Bom, e aí eu descobri algumas coisas, tá? Eu descobri quais foram os erros. Depois disso, eu fui fazer o seguinte, depois que isso aconteceu, que a empresa estava funcionando, que ela já não precisava mais de mim, eu fui entender o que isso tinha acontecido. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a procurar, né? Tudo sobre gestão de pequenas e médias empresas. E aí eu descobri um cara que falaram assim, ó, esse cara é o número 1 do mundo, no mundo, sobre o assunto gestão de pequenas e médias empresas. O nome do cara é o Michael Gerber. Mentor. Ele escreveu o livro Mito do Empreendedor. Pode anotar o nome, não sei se vocês vão achar o livro, mas o Mito do Empreendedor. Eu tive uma mentoria, eu vou falar para vocês a importância de ter um mentor. Tá? É muito importante. Escreve aí, uma sacada. É muito importante vocês terem um mentor. Eu tive o Michael Gerber como mentor. Hoje eu tenho o Érico como mentor, num outro projeto meu. Assim como o pessoal do Platinum, com o pessoal do Titânio, é muito importante a gente ter um mentor. É muito importante ter um coach também. E dependendo do caso, é muito importante ter um consultor. Os 3 desempenham papéis diferentes e os 3 são importantes para a gente. Tá? Bom, conforme eu fui fazendo a mentoria, eu fui me descobrindo. Eu descobri algumas coisas importantes. Tá? Os 3 erros mais comuns que todos os donos de pequenas e médias empresas cometem. Tá? Primeiro, e aqui parece que é bater no molhado, como que é? Chover no molhado, né? Todo mundo falou isso. Falta de clareza. Esse é o erro mais comum que todo dono de pequena e média empresa comete. Falta de clareza. Eu sempre faço essa brincadeira aqui. Alguém aqui teria coragem de sair na rua, aqui no centro de São Paulo, entrar no primeiro ônibus que aparecesse, sem saber para onde esse ônibus está indo? Quem aqui tem coragem, levanta a mão. Tem coragem? O que você acha que ia acontecer se você fizesse isso? Você acha que ia acontecer um lugar novo? Você acha que você ia chegar num lugar legal? Não sabe? Eu vou te falar o que acontece nas empresas. Tá? A grande verdade é que a maioria da gente, de nós, fazemos isso nas empresas. A gente sobe num ônibus sem saber para onde ele está indo. A gente não se importa. Para onde vai esse ônibus? Estou pouco me preocupando. Vou conhecer um lugar novo. Sabe onde é esse lugar novo? 80% das empresas que abrem todo ano quebram em 5 anos. E para aqueles que passaram dos 5 anos, não dá risada não, nem respira aliviado. 80% dos que passam dos 5 anos quebram nos próximos 5. A gente entra no ônibus, nas nossas empresas, no ônibus errado todo dia. E o pior, a gente põe um monte de gente dentro. E depois reclama. O ônibus para, ninguém está contente. Nem você, nem as pessoas que você colocou no ônibus. E é um monte de reclamação. Clareza, gente. Onde você quer chegar com o teu negócio?
Onde você quer ir? Que tipo de produto, que tipo de serviço você vai vender? Para quem? Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Qual o seu legado? Qual que é o teu modelo de negócio? O Flávio falou aqui ontem. Você precisa ter clareza. Eu vou falar de PVE no final dessa apresentação. Vou falar um pouco mais sobre isso. Legal? Outro erro mais comum que eles fazem. Centralizadores. Tá? São centralizadores. Tudo tem que passar pelo dono da empresa. E o fato de eles serem centralizadores faz com que eles façam microgerenciamento o tempo inteiro. Faz com que eles infantilizem os funcionários. Tudo que o funcionário vai fazer, vai falar assim, posso. Não dão autonomia para o funcionário fazer nada. Às vezes até dão. Aí o funcionário faz um negócio, não faz isso de novo sem falar comigo. Do mesmo jeito que dá, é o que tira. E eu fiz bastante isso. Tá? Eu fiz bastante isso. Tira a autonomia dos funcionários. Você tem um monte de funcionários sem autonomia, porque você não deu, e você reclama que na sua empresa nada funciona. Legal? Microgerenciamento. Tudo. Tudo tem que passar pela tua mão. Qualquer agulha tem que passar pela sua mão. Isso é microgerenciamento. Tá? E aí sabe o que acontece quando você faz isso? Você troca a vida. Você deixa a sua vida e as coisas, e o pior, as coisas não funcionam, tá? E aí quando o cara não aguenta mais, sabe o que ele faz? Delarga. Delarga. Ele não delega, ele delarga, né? Na esperança que aquilo fosse feito. Outro problema, donos de pequenas e médias empresas cometem. Eles se concentram em tarefas. Tá? Eles começam o dia fazendo to-do list. Em vez de focar em resultado, se concentra em tarefa. Eu tenho um gráfico aqui, deixa eu desenhar ele ali para vocês. Mais ou menos assim, ó. Como eles fazem. Mais ou menos assim. Imagina que você tenha... Você pode fazer tarefas, tá? Que é tarefas. E imagina que você pode desenvolver pessoas, e você pode desenvolver o seu negócio. Você, como dono de empresa, você teria que ficar 90% do tempo desenvolvendo as pessoas que... Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Desenvolvendo as pessoas que vão criar o teu negócio, 10% do tempo fazendo tarefa. O Flávio Augusto falou 15%, né, ontem. Tudo bem, legal. Esse seria o ideal, tá, de você ter na sua empresa. Se você está começando, isso é impossível. Você vai ter que fazer bastante tarefa, até ganhar atração. Mas você tem que ter isso em mente. Legal? E aí, você pode fazer o seguinte, né, o que a maioria faz? Você poderia fazer isso para a sua empresa crescer. A maioria faz o seguinte, ó. 10% do tempo ele pensa em desenvolver pessoas ou desenvolver um negócio. 90% do tempo ele faz tarefa. Faz, entra fazendo, acaba fazendo. A maioria fica aqui, ó. Tarefas. Em vez de desenvolver um negócio para gerar resultado. Legal? Bom, outra coisa importante que não faz, feedback. Também vou falar de feedback mais para frente. Você precisa dar feedback constante para os seus funcionários. Eles não dão feedback e só reclamam. Legal? Avaliação. Você precisa avaliar seus funcionários frequentemente. Eles precisam saber como eles estão indo. Precisam saber se eles estão desempenhando ou não. Vamos lá. Então, o que acontece? 3 conceitos fundamentais que eu quero que vocês entendam. O teto da complexidade, o dia ideal versus o dia típico do empreendedor e maturidade profissional. Legal? Então, vamos lá. Sempre a gente vai ter tetos de complexidade. Eu vou mostrar um que é um teto óbvio. A gente começa a empresa aqui, vocês lançam o produto de vocês, e aí vocês começam a fazer tudo o que vocês precisam fazer e começa a dar certo. Começa a dar certo, vocês começam a fazer as primeiras vendas, geram lista, faz as primeiras vendas, começa a ganhar um dinheiro, estão empolgados, e aí começa a crescer. Vai crescendo, e você está feliz, vai crescendo, e aí sabe o que vai acontecer? Inevitavelmente, você vai bater num teto. Você vai ficar batendo e voltando. Você vai falar, pô, não consigo dar tração, não consigo andar. Isso chama o teto da complexidade. Tá? O que acontece quando você está no teto da complexidade? Fluxo de caixa pode ser um problema. Tá?
Gente boa pode ser um problema. Algumas burocracias pode ser o problema. Tem que emitir nota, até então não emitia, agora começou a ganhar muito dinheiro, tem que emitir, isso é um problema. Tem uma série de coisas que são problemas que fazem com que você bata o teto e pare de andar. E fique estagnado no lugar onde você está, certo? E isso acontece pelo seguinte, a razão do sucesso inicial, o sucesso inicial aqui é o teu maior inimigo. Por quê? Porque você teve sucesso, porque aqui você estava na era do individualismo, tá? Na era do eu. Eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. E porque você teve esse sucesso, você acha que tem que ficar sempre assim. Você lembra a frase que eu falei lá? As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. E aí você fica no eu. E enquanto você estiver no eu, você não rompe o teto. Você vai romper o teto quando você sair da fase do eu. E você for para a fase do nós. Montar um time. Montar uma equipe. Ter gente boa do teu lado. Gente boa trabalhando com você. Quando você for para a fase do time, você rompe esse primeiro teto. Vão exigir novos tetos no futuro. Mas você precisa sair desse teto. Tendo gente boa trabalhando com você. Legal? Quando você está aqui, ó, no teto da complexidade, você está estático. Você está estático. Está estagnado. A física diz para a gente o seguinte. Qual é a condição para um corpo permanecer estático? É que todas as forças que agem contra esse corpo, a soma de todas as forças que agem contra esse corpo, seja igual a zero. E o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você no seu negócio você tem várias forças agindo, certo? E se você controla essas... Tem forças que você controla e tem forças que você não controla. Mas isso aqui quer dizer o seguinte, ó, imagina, isso aqui é a tua empresa. Se todas as forças que estão aqui para levar a tua empresa para cima, somadas para levar a tua empresa para cima, somando ela com todas as forças que estão segurando sua empresa, se elas forem igual a zero, você está numa condição de estático, certo? Eu aprendi o seguinte, existem forças que levam para cima e tem forças que te seguram. E o que eu aprendi, isso que eu vou falar aqui é muito importante, tá? O pessoal que é coach sabe disso. O importante é as coisas que a gente pode controlar. E tem muita coisa que nós, como donos de pequenas e médias empresas, podemos controlar. E a gente não controla. Tá? Por exemplo, se você controla o fluxo de caixa da sua empresa, é uma força que vai fazer a tua empresa crescer. Eu até brinco, né? Eu brinco e falo o seguinte, tem muito dono de empresa que nem sabe o que é fluxo de caixa. Tem muito dono de empresa que não sabe o que é DRE. Quem aqui sabe o que é DRE? Para você que não levantou a mão, você está brincando de ser empresário. Tá? Para você que não levantou a mão. Ter empresa é uma coisa séria, você precisa entender isso. Habilidades que um dono de empresa tem que ter. E a parte financeira é uma delas. DRE é demonstrativo do resultado do exercício. Você precisa entender. Você precisa saber olhar isso. Se você controla isso, tua empresa cresce. Se você não controla, está fazendo força contra. Certo? Gestão de equipe. Se você controla, sua empresa cresce. Se você não controla, está fazendo força contra. Tem várias coisas que estão no controle de vocês e vocês não controlam. Tem coisas que não estão no seu controle. Se vai ter impeachment, se o dólar vai subir, se a economia vai entrar em PIB, tudo isso não está no teu controle. Legal? Não gaste sua energia lá. Gaste essa energia nas coisas que você pode controlar. Que são realmente importantes. Eu gosto muito de falar de um negócio que é o PVE. Cultura organizacional. O que é cultura organizacional? É o jeito que a sua empresa funciona. Toda empresa... Cultura organizacional. Eu vou falar do PVE daqui a pouco para vocês. Tá? O que é cultura organizacional? É o jeito que a sua empresa funciona. Toda empresa tem seu jeitão. A minha tem um, a de vocês tem todos. E toda empresa tem cultura. Existem culturas que são intencionais. Essa cultura existe porque você criou ela. Porque você cuida dela. E tem culturas que são não intencionais. Ela simplesmente acontece. A gente vê muita rádio peão nas empresas. Empresas que não cuidam da cultura. Empresas que não estão ligadas nisso. Tá? Bom, quando você está aqui,
Quando a tua empresa está aqui, sabe como que é a história da sua empresa quando você está nesse nível aqui? Acontece o que eu chamo do dia típico versus o dia ideal. O que seria o dia ideal da empresa? O que seria o dia ideal? O dia ideal seria o seguinte, você chega na sua empresa e marca gol. Eu brinco, eu falo, marca gol. Você chega na sua empresa e marca gol. O que é marcar gol? É você fazer alguma coisa na sua empresa que vai gerar muito resultado. Né? O Jerônimo ontem falou, né? É dia de vida longa ou é dia de vida curta? Você tem que chegar na tua empresa para marcar gol. Como que você faz isso, marcar gol? O que seria marcar gol? Dá um exemplo. Tá? Você planejou tudo, você marcou um webinário com seus parceiros, você vai fazer um webinário do parceiro para lançar teu lançamento, eles foram, você ganhou apoio, você fez uma motivação, os parceiros foram lá e falaram, vamos fazer bônus, vamos te promover. Uau, marcou gol. Aí você vai lá, dá uma olhada na copy, cuida da tua copy com carinho, faz a copy, revisa, está perfeita. Você vai lá, checa se os servidores estão tudo ok, você prepara seu lançamento e aí você começa a fazer as coisas. E aí quando você abre o carrinho dá tudo certo. Nem sempre assim, mas isso seria marcar gol. Sabe como que funciona o dia? Esse seria o dia ideal. Sabe qual é o dia típico? Dia típico vocês acordam, já pega o celular. Chega o celular, tem uma reclamação, tem um reclame aqui. Nem começou o dia, gente. Está na cama, pegou o celular, reclame aqui. Menos 1-0, tomou gol. Tomou gol. Aí você vai lá, responde o reclame aqui, liga para o cliente, e aí, de vez em quando ele tira, de vez em quando ele não tira. Quando ele tira e você resolveu o problema do reclame aqui, ufa, resolveu. Ficou a manhã inteira resolvendo isso. Tomou um gol. Aí você vai lá, bom, deixa eu setar a campanha, vou colocar dinheiro aqui, vamos fazer, não sei o quê, e quando você vai ver, o Facebook bloqueou, está sem crédito no cartão. Nossa, tomou um golaço, né? Se ele bloquear a tua conta, então, aí é cesta de 3, né? Estou falando de futebol, joguei o basquete no meio, né? E aí você fica que nem louco para resolver esses problemas. E aí, quando você resolve, você fala, ufa, vou começar meu dia. E sabe quando acontece, você fala, ufa, vou começar meu dia? Vem outro. E vem outro. E você fica o dia inteiro apagando incêndio. Você vira um bombeiro. Apaga, resolve. Aparece um incêndio, você apaga, resolve. Você fica aqui, ó. O Pareto fala o seguinte, Pareto, 20% das coisas que você faz produz 80% dos seus resultados. E o que ele está dizendo quando ele fala isso para a gente é que ele fala que a gente fica 20% do tempo marcando gol, gerando valor para a nossa empresa. 80% a gente fica apagando incêndio. E aqui o que eu vou falar para vocês é o seguinte, tá? Se você resolver isso aqui, você vai ter mais vida. Como você resolve isso aqui? Você... Lógico, tem que ter gente boa. Você delega. Tem muitas coisas que acontecem no teu dia a dia que você elimina, simplesmente elimina. Tem um monte de coisa que você faz no dia que você elimina. Delega para alguém resolver, elimina ou terceiriza. Tem algumas coisas que você faz que tem empresas que... Estava fora do script. Bom, tem muitas coisas que você faz que você pode terceirizar, outras empresas fazem para você. Legal? Entenderam o conceito do dia típico para o dia ideal? E você pode falar, Marcelo, mas eu não consigo delegar tudo, eu não consigo fazer tudo. Se você fizer metade, você já libera um belo de um tempo. A grande provocação que eu faço é o seguinte, tem um dos caras que eu admiro, um dos caras que eu sigo, o nome dele é Noel Tic. E o Noel Tic, ele fala o seguinte, no final do dia, você tem que estar pronto para responder uma pergunta. Tá? No final do dia, você tem que estar pronto para responder uma pergunta. Querem saber qual é? Vou deixar para o fim, tá? Antecipação aqui. Legal? Vocês aceitam a minha antecipação? Beleza. O que acontece... Não, mas vocês vão responder essa pergunta, não vai fugir não, tá? Eu vou falar elas agora, então. Tá bom, tá? No final do dia, você tem que responder uma pergunta. Minha empresa vale mais agora do que quando o dia começou? Se a resposta for não, não valeu a pena você ter ido trabalhar. Legal? Legal? Bom, eu vou... E aí você pode falar, pô, Marcelo, mas como que eu vou fazer isso? Como eu disse, a gente tem que construir equipe, tá? E aí uma das coisas que é uma sacada, tem um monte de coach aqui.
uma das sacadas que eu tive foi a sacada da maturidade profissional. O Ken Blanchard, quando ele fala disso, ele não fala do jeito que eu vou falar agora. Então, se você é coach, me perdoa, mas eu vou contar a história do meu jeito. Legal? Uma das coisas que a gente tem que perceber é o seguinte: existem 4 tipos de maturidade na nossa empresa. Maturidade profissional 1, 2, 3 e 4. Tá? O que é a maturidade profissional 1? É o bebê. Bebê. Como que é o bebê? Como que é o bebê? O bebê chora, faz xixi, faz cocô. O bebê escolhe o que vai comer? Escolhe que roupa vai vestir? Escolhe alguma coisa? Não. Tudo somos nós que fazemos pelo bebê. Qual que é a função do pai diante de um bebê? Nutrir e cuidar. Nutrir e cuidar. Aí o bebê cresce. O bebê cresce. Quando ele cresce, ele vira uma criança. Criança escolhe o que vai comer? Escolhe. Escolhe o que vai vestir? Escolhe. Criança corre? Corre. Pai deixa correr sozinho? Não, corre junto. Porque ela pode cair, pode se machucar, pode atravessar a rua, pode ser atropelada. Tá? O que um pai faz com um bebê, com uma criança? Educa, galera. Educa. Eu vou falar de valores. O pai educa uma criança. Aí, se o pai fizer um bom trabalho, essa criança vai virar um adolescente. Tá? O adolescente, ele sabe tudo, ele faz tudo, ele é realizador, ele tem potencial. Só que o adolescente, ele não tem experiência, e aí ele vai cometer alguns erros. Quando o adolescente erra, sabe o que o pai faz quando o adolescente erra? Dá suporte, dá apoio. Muitas vezes o adolescente na nossa empresa erra, a gente vai dar uma machadada na cabeça dele. A gente dá suporte, dá apoio. Errar é parte do jogo, é errando que se aprende. E aí, se a gente fizer um bom trabalho, ele vai virar um adulto, e o adulto é responsável. O adulto, você dá a meta e ele vai atrás para bater. Ele vai e te entrega o resultado. Legal? E a grande sacada aqui é o seguinte: se você chega tarde na sua casa, trabalha 12, 14 horas por dia, chega tarde na tua casa, é por um motivo. É porque na empresa de vocês só tem M1 e M2. Porque se você tivesse a maioria dos funcionários da tua empresa, M3 e M4, você chegava cedo, jantava com a família, comia comida quente. Legal? A grande sacada aqui é o seguinte: se na sua empresa só tem M1 e M2, o M1 ou M2 da jogada é você. Porque todo empreendedor sabe que ele precisa de uma equipe forte para fazer a empresa crescer. Se ele não tem M3 e M4 na empresa, é porque o M2 ou M1 da jogada é ele. Legal? Bom, tem um detalhe aqui que é um erro que muitas empresas cometem. Você tem um funcionário M4, sei lá, um office boy M4. O cara é bom pra caramba. Aí você fala, vou promover esse cara. Vai virar um vendedor. O Flávio Augusto falou mal de vendedor, né? Sérgio Ricardo Rocha está aí? Não está. Bom, vai virar um vendedor. E aí, sabe o que você espera desse cara? Que ele seja um vendedor M4. E ele não é. Quando você promove ele, ele vai ser um vendedor M1. Tem que passar pelo ciclo tudo de novo até virar M4. E você não espera. Você não dá tempo, você não educa. Você não faz o que tem que fazer para ele virar um M4. E aí você vai ter sempre M1, M2, ou vai estar sempre queimando os seus M4s com promoções mal feitas. Legal? Maravilha? Bom. O negócio é o seguinte, eu vou ensinar aqui para você o core da estratégia. Tá? Se você quiser criar uma equipe boa, uma cultura boa, se você quiser ter gente trabalhando que nem dono na sua empresa, você precisa entender isso aqui. É o PVE. Tem um pessoal aqui que já teve acesso ao PVE, tem uns amigos meus de Platinum, de Titânio, teve algumas pessoas que tiveram acesso, e eles sabem do que eu estou falando. O que é o PVE? É o ponto de vista educativo, ou ponto de vista ensinável. Tá? Que é o jeito que você ensina para os seus funcionários, para as pessoas que trabalham com vocês, para os seus clientes, para os seus fornecedores e para o mundo, o porquê que sua empresa existe. Tá? E ele é composto de 3 coisas. I, esse V2 é V ao quadrado e E ao cubo. O que é I? Ideias. É o campo das ideias. Qual é o seu negócio? Onde você quer chegar com o seu negócio? Que tipo de cliente você vai atender? Vai atender local? Vai atender estadual, nacional, global?
Onde você vai atender? Onde você quer chegar? Qual a diferença você quer fazer para esse cliente? Isso tem que estar bem claro, é clareza isso, que a gente tanto falou aqui. Clareza para você, clareza para todo mundo. Todo mundo que trabalha na sua empresa tem que ter clareza de onde a empresa quer chegar. Clareza. Não quer demais repetir. Clareza, gente. É o I. Ideias. Tudo que é ideias é ligado à clareza. V2. Valores. Valores. Muito importante. A gente está numa época das pessoas desprovidas de valores. A gente vê o que está acontecendo no Brasil porque não existem valores. Quais são os valores da sua empresa? Valores não negociáveis. Não tem certo, não tem errado. Cada empresa tem o seu. Quais são os valores da sua empresa? A base da sua empresa. Sobre que valores você vai construir sua empresa? Quais são os valores? Tá? Muito importante. É até importante você saber isso. Muitas vezes as pessoas vão fazer avaliações dos funcionários e não pensam dos valores. Aí você tem um funcionário lá que é nota 1000. Traz resultado pra caramba. Aí você tem um valor lá na tua empresa. E eu não estou falando que você tem que ter isso ou que você não tem que ter, tá? Só estou citando um exemplo. Não estou falando que isso é certo ou que isso é errado. Se esse for um valor da sua empresa, eu estou ok com isso. Mas vamos supor que você tem um cara lá que entrega muito, tá? Mas você tem um valor lá na sua empresa. Respeito às pessoas. Esse cara entrega muito, mas ele chega todo dia e chama todo mundo de incompetente. Seu incompetente, seu burro, seu idiota. E aí você mantém esse cara na sua empresa, corroendo e destruindo a cultura da sua empresa. Valores é fundamental. Você tem que decidir quais são os valores que a sua empresa vai ser construída. Tá? Quais são os valores? E o último E é energia emocional e ED. Tá? Quem desenvolveu isso aqui foi um cara chamado Noel Tich. Eu dei uma mudada no que ele desenvolveu. O Noel Tich ele foi responsável por criar a Universidade Corporativa da GE, em Crotonville, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a Universidade Corporativa da GE, muitos executivos tiveram formação lá, que eram funcionários da GE. E muitos desses executivos hoje são CEOs das maiores empresas da Fortune 500, daquela revista americana. Muitos. E eles aprenderam isso aqui lá, do jeito que eu estou mostrando para você. Energia emocional e ED. Energia emocional. A gente falou tanto de energia, né? Como eu faço para gerar energia em todos os campos da minha vida? Tá? Para mim, para minha família, para os meus colaboradores, como eu faço para gerar energia em todos os campos da minha vida? Como eu gero energia para os meus funcionários? O que eu faço para gerar? Muito importante, energia emocional. Você tem que ter energia emocional. E você tem que gerar energia emocional aos outros. E aqui eu vou falar uma coisa para você que se dedica muito, que trabalha 14 horas por dia, não tem tempo para sua família. Eu vou falar uma coisa para você. Você não vai ter energia emocional se você não tiver equilíbrio. Equilíbrio entre a sua vida pessoal e sua vida profissional. Você não vai ter energia se você não tiver equilíbrio. Tem muito cara que trabalha muito aqui, tá? Trabalha bastante e dá tudo para a família. E aí, às vezes, a esposa reclama de alguma coisa, e o contrário também é verdadeiro, tá? A esposa reclama de alguma coisa, ele fala, faço tudo por ela, ela ainda reclama. Você tem essa bolsa porque eu estou trabalhando 14 horas por dia. Você tem esse carro porque eu estou trabalhando 14 horas por dia. Como se isso fosse o mais importante. Tá? Energia emocional, você tem que estar em equilíbrio na sua casa. Você tem que ter tempo para a sua família. Tem que ter tempo para os seus filhos. Tá? E o último é ED. Tá? Eu traduzo, para quem participa dos meus programas, eu traduzo como estômago. Tá? Não existe uma tradução literal para a palavra ED. ED é um monte de coisa. Eu traduzo como estômago, que fica mais fácil para as pessoas entenderem. O que é isso? Tá? É a capacidade de você encarar os fatos e agir. ED é ser honesto, não é ser brutal. E o brasileiro tem um problema gigantesco com ED. Vou dar um exemplo. Eu morei no Canadá. Fiquei um mês lá fazendo intercâmbio. O último dia eu era o único cara da escola que tinha carro. E aí a gente saiu, foi comemorar. E aí tomamos uma, voltei, a polícia me parou e o cara quase me prendeu. Chegou a ler meus direitos, mas não sei por que ele não me prendeu.
Falei para ele que meu visto vencia aquele dia, que se ele me prendesse eu ia ser deportado, esse tipo de coisa. E aí, no fim das contas, o cara me liberou. E aí, quando eu cheguei de manhã na casa da mulher que eu morava lá, falei para ela o que aconteceu, ela virou para mim e falou: Marcelo, você é um irresponsável. Beleza. Cheguei na escola, fui pedir ajuda para poder liberar o carro, que eu tinha que liberar o carro para poder ir embora. Aí, contei o que tinha acontecido, a pessoa falou assim para mim: Marcelo, você é um irresponsável. Aí cheguei no Brasil, meu amigo foi me buscar no aeroporto, falei para ele: me ferrei lá, aconteceu isso. Sabe o que meu amigo falou? Que zica, que azar que você deu. Gente, é ser honesto, não é ser brutal. Tá? É ser honesto, não é ser brutal. Na empresa de vocês, você precisa ter E eu posso olhar no olho de cada um aqui. Tá? Como eu disse, é a capacidade de encarar os fatos e agir. E eu sei que cada um de vocês que está sentado aí tem alguma coisa, tem algum fato acontecendo nesse exato momento que você precisa encarar e você não encara. E eu posso falar isso aqui com toda a certeza do mundo, olhando para cada um de vocês. O que é isso? Por que você não está encarando o que você precisa encarar? Quais são os fatos? Por que você não faz o que tem que fazer? Está com medo de ser brutal? Você precisa ser honesto com você mesmo, com todas as pessoas. Na sua empresa, tem gente que está lá que não devia estar. E você não é honesto, nem com você, nem com essa pessoa que não está lá. Gente. Você precisa ter estômago, para fazer sua empresa crescer. Legal? Isso é o core. Eu vou contar uma história aqui para você. 7 passos para você criar uma empresa autogerenciável. 7 passos. Desenhe. O que é desenhar? Tá? Desenha mesmo. Vai lá no papel. Qual é a empresa maravilhosa que você quer criar? Que diferença que essa empresa vai fazer? Desenha essa empresa. Põe no papel. Escreve aí. Qual é a empresa maravilhosa que você quer criar? Desenha essa empresa, gente. Escreve. Tenha clareza de onde você quer chegar. Uma vez que você desenhou essa empresa maravilhosa, quais os clientes você vai atender, como você vai impactar o mundo. Uma vez que você desenhou essa empresa maravilhosa, que vale a pena você dedicar sua vida por ela, declare. Declare para todo mundo, sem vergonha. Declare para os seus funcionários, para a sua família, para os seus clientes, para os seus fornecedores. Declara isso. Raul Seixas falava: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. A partir do momento que outras pessoas comprarem teu sonho, deixou de ser um sonho. Passou a ser realidade, começou a acontecer. Tá? Na sua empresa, uma vez que você declarou para todo mundo o que você quer, alinhe a expectativa com todos os seus funcionários, com todas as pessoas que você lidera. Você precisa alinhar a expectativa, assinar acordos. Olha, Rogério, você é responsável por produzir resultados na Luma. Você é responsável por gerar lucro na Luma. Você é responsável por evitar que meu telefone toque com o cliente reclamando de alguma coisa. Você está ok com isso, Rogério? Vamos assinar um acordo aqui? Assina um acordo com o teu funcionário. Assina um acordo com todos os seus funcionários. Qual é a responsabilidade dele? E faça avaliações de tempos em tempos. Senta com o teu Rogério lá. Fala: deixa eu fazer uma avaliação com você. Senta com a tua Daniele lá. Vamos fazer uma avaliação com a Daniela. Daniela, como você está indo? Honesta. Avaliação honesta, sem ser brutal. Legal? Bom, mapeie processos e crie indicadores. Tá? Tem gente que não gosta de processo, tem gente que fala que processo tira flexibilidade. Tudo bem, eu não vou entrar em questão disso, concordo em partes. Tá? A boa combinação, processos e cultura. Processos e valores. Vou mostrar para vocês a boa combinação aqui para uma empresa. Tá? Crie indicadores. Por que indicadores? Porque o que não é medido não é gerenciável. O que não é medido não é gerenciável. Crie indicadores. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tá? 2 coisas que você tem que prestar atenção. Valores e processos. Tá?
Se você tiver uma empresa que tem um monte de processo, toda processual, bonitinha, tá? Mas não tem valores, tem processos e não sem valor, alinhado com os processos, mas não está alinhado com valores, mas sem valores, essa empresa até vai funcionar, mas ela não vai funcionar otimizado. É uma empresa ruim de trabalhar, uma empresa onde não vai ter gente querendo trabalhar nessa empresa. Uma empresa muito sistematizada. Legal? Se você tiver uma empresa com valores, todo mundo alinhado com valores, mas você não tem nada de processo, não tem nada de regra, nada de processo, muito valor, pouco processo, essa empresa vai ser uma empresa legal pra caramba para se trabalhar, com bastante desperdício. Legal? Se você tiver uma empresa que os valores não tem valores e não tem processos, não tem nada, essa empresa aqui vai sair no jornal. Estatística. 80% das empresas quebram. Essas são as empresas que quebram. Não tem valor, não tem processo, não tem nada. Se você conseguir fazer sua empresa ficar aqui, ó, uma boa combinação de valores, cultura e processos, não precisa ter processo para tudo, porque uma vez que você tem uma cultura forte, você tem pessoas boas trabalhando, elas fazem as coisas acontecerem. Mas se você tiver uma boa combinação disso, tua empresa voa. Legal? Então, quarto passo, mapeie processos, crie indicadores. O que não é medível não é gerenciável. Delegue. Tá? Coach é bom para desenvolver as pessoas. Treinamento é bom para desenvolver as pessoas. Coach, eu adoro vocês, tá? Vocês são fantásticos. Mas delegar é uma parte muito importante. Quando você delega, você está falando para a pessoa, eu acredito em você. Quando você delega, anota aí, você está falando, eu acredito em você. Você quer desenvolver o teu funcionário? Delega. Legal? Delega do jeito certo, você tem que aprender a delegar. Toda vez que você for delegar, especifique para a pessoa qual o resultado que você quer que essa pessoa te entregue. Qual é o resultado que você quer que a pessoa entregue. Legal? Desculpa. Foca no estratégico. Uma vez que você conseguiu tudo isso, gera valor. Gera valor para a sua empresa. Foca em gerar valor. Tá? Se não for para gerar valor, você não precisa ir para a tua empresa. Fica com a sua família. Foca no resultado. Tá? Gera valor para a sua empresa. Bom, eu antecipei a pergunta, né? No final do dia, você precisa responder uma pergunta. Né? Minha empresa vale mais agora do que quando o dia terminou? Você precisa responder essa pergunta. Todo dia, no final do dia. O Jerônimo falou para colocar no celular, estou sendo produtivo ou estou ocupado? Põe lá. 18 horas, todo dia, põe lá no celular. Minha empresa vale mais agora do que quando o dia começou? Legal? Bom, gente, eu queria finalizar contando uma história. Tá? Essa história é a história do Thomas Watson. Gente, eu tenho uma cara muito séria. Eu dou pouca risada, né? As pessoas ficam muito apreensivas quando eu estou falando. Mas eu falo isso assim do fundo do meu coração. Tá? O que eu estou falando assim é um negócio que eu falo com muito amor. Tá? Do fundo do meu coração. Eu, igual o Érico, acredito que os empreendedores vão transformar esse país. Tá? A gente que é dono de pequenas e médias empresas, a gente responde por mais de 50% da geração de emprego desse país. Tá? Contra tudo e contra todos. Uma legislação absurda, sabe? Todos os problemas que a gente enfrenta. E mesmo assim a gente continua, dia após dia, a gente acorda, a gente luta. E a gente faz esse país um país melhor. Nós, donos de pequenas e médias empresas. Legal? Eu queria contar para vocês uma história, é a história do Thomas Watson. Para quem não sabe, esse cara fundou a IBM. A IBM já foi a empresa de maior valor de mercado do mundo e durante muito tempo. Durante muito tempo, a IBM foi a empresa de maior valor de mercado, a empresa mais admirada do mundo. E aí, Thomas Watson devia saber alguma coisa, né? O cara que constrói uma empresa dessa deve saber alguma coisa. Uma vez foram perguntar para ele o que esse cara sabia. E ele não pensou duas vezes, ele respondeu bem rápido. Tá? A primeira coisa que eu percebi, que a maioria das pessoas que montam uma empresa não percebem, é que eu sabia
exatamente como essa empresa seria, mesmo antes de começar. Eu tinha a visão na minha cabeça dessa empresa pronta. Eu sabia exatamente como essa empresa seria, mesmo antes de começar. Clareza. Clareza. A segunda coisa que eu percebi, que a maioria dos donos de pequenas e médias empresas não percebiam. Uma vez que eu tinha a visão de como seria essa empresa, eu comecei a pensar nas pessoas que eu ia trazer para construir essa empresa. Missionários. Eu ia trazer missionários para a minha empresa. Assim como o Érico está trazendo missionários aqui hoje. Missionários para levar essa visão para o mundo, de um jeito que ninguém mais conseguiria fazer. Eu comecei a pensar nas pessoas como missionários, tá? Para levar minha missão de um jeito que ninguém mais conseguiria fazer. E a terceira coisa que eu percebi, que a maioria das pessoas não percebem, é que uma grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Eu vou repetir isso porque isso é crítico. Uma grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Nunca é demais repetir. E eu vou repetir de novo. Uma grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. E vocês aqui, nesse palco, vocês têm a oportunidade de ser uma pequena empresa que vai fazer a coisa certa. Obrigado, gente. Obrigado.